fico muito honrado e feliz. Eu conheço o Flávio e a Rosinha já há bastante tempo, como ele mesmo falou para os irmãos. Nós nos conhecemos ainda na época, né, da Bethesda. Nós chegamos primeiro, depois o Flávio e a Rosinha, e a gente deu uma ajuda, né, irmãos, porque naquela época nós tínhamos essa responsabilidade e nós ajudamos, e que bom que nós podemos dar essa contribuição, e hoje eu posso olhar para esta igreja, olhar para os pastores de vocês e ver que o quanto Deus foi maravilhoso, né? E muitas pessoas, eu conheço, não muitos, né, mas existem alguns pastores que nós temos, de uma certa forma, essa mesma participação, porque estivemos no começo dando um auxílio a essas pessoas, e hoje alguns pastores daquela época, o Flávio também conhece, né, foram formados ali na Bethesda. Eu também nasci ali na Bethesda. Então muitas pessoas saíram dali daquela época e hoje estão aí nos seus ministérios, tocando as suas vidas, né, trabalhando para Deus. E quando a gente vê 9 anos de um ministério, e você vê tudo que esse ministério conquistou nesses 9 anos, então você vê o quanto Deus, a influência de Deus, a ação de Deus age na vida das pessoas que estão trabalhando para que essa obra avance. Então, 9 anos de igreja, valorize, eu sempre digo isso em todos os lugares que eu vou pregar. Valorizem sempre os seus pastores. Nós, pastores, não somos infalíveis. Somos falhos, temos as nossas falhas, nossos momentos difíceis, mas amem os seus pastores. Valorizem os seus pastores. Porque quando muitas vezes você está em casa, eles estão orando por vocês. Quando muitas vezes vocês estão dormindo na madrugada, eles estão intercedendo pela vida de vocês. Quando muitas vezes os problemas se levantam, eles se preocupam, buscam em Deus as soluções. Então amem os pastores de vocês, eu sempre digo isso. Amem, de uma forma assim, sabe, irmãos, incondicional mesmo, sem colocar barreiras. Amem, respeite, tenham o maior carinho pelos pastores de vocês. Estava conversando ainda, acho que foi sábado, sexta-feira, com um amigo que também é pastor, e estávamos conversando sobre uma situação que havia acontecido na época do aniversário dele, que foi esse mês que passou. E ali a gente conversando, eu falei para ele algumas coisas que haviam acontecido lá e que haviam desagradado um pouco a esposa dele, que é a pastora, né? Porque eu sempre digo, irmão, as pessoas às vezes tratam assim, esposa de pastor, né, como a mulher do pastor, né? Mas a esposa do pastor é a pastora da igreja também, porque os dois trabalham juntos. Amém? E a Bíblia diz que a mulher é a nossa adjuntora, ela não está ali, ela está do nosso lado, trabalhando, ajudando, da mesma forma. E ali eu disse para ele, olha, ele pediu a minha opinião e eu dei a minha opinião, né? Que eu sempre gosto de dar opinião quando ela é solicitada. Eu nunca gosto muito de me meter nas coisas dos outros, mas quando é solicitada, a gente dá opinião. E ali algo que tinha acontecido e a esposa dele não havia se chateado por causa daquilo. E ele pediu minha opinião e eu dei minha opinião para ele. Disse para ele, olha, existem determinadas situações que às vezes a igreja ela quer favorecer mais ao pastor, mas não permita isso. Minha esposa me cobrava muito isso. Meu filho, às vezes acontecem algumas coisas e a gente tem que saber valorizar as pessoas que estão do nosso lado, trabalham conosco, que deram a vida e o sangue. Amém? Então, irmãos, amem os seus pastores, porque se vocês estão aqui hoje, se essa igreja está de pé, se tem toda essa estrutura, é porque existem duas pessoas que iniciaram esse trabalho e que desde quando iniciaram estão orando por vocês. Amém? Uma coisa interessante da gente ver essas fotos é porque quem esteve lá no começo, né?
Quantas pessoas aqui estiveram no começo dessa igreja? Levanta a mão aí. Eu não sei se você estava nessas fotos, mas se você estava, quando você olha para essa foto lá do começo, e você olha para você hoje, você diz assim, poxa vida, como Deus é bom, né? Porque a gente, irmãos, há 9 anos atrás, quando eu vejo fotos minhas há 9 anos atrás, eu fico espantado. Eu digo, Jesus, que negócio era esse? Então eu tenho fotos da época da igreja, quando fazia o aniversário, e eu digo, meu Deus do céu, Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Mas o bom é que você está aqui hoje. Você esteve lá no início e está aqui hoje, comemorando junto com os pastores essa festa, esse aniversário que é merecido. Amém? Virão outros aniversários, né? 9, 10, 11, 20, 30. E eu tenho certeza que daqui para lá, não sei, não vou dizer que tenho certeza, mas pode acontecer que daqui para lá, pastor Flávio, pastora Rosinha já estejam pastoreando em um outro lugar e já um novo casal de pastores levantado aqui, dentre vocês estejam pastoreando essa igreja. Então, assim é a vida de uma igreja, irmãos. Ela tem um começo, o final ela não vai ter, porque o final dela é só quando Jesus voltar, amém? E aí as pessoas vão vindo, pessoas vão se convertendo, e a cada ano existe e sempre vai existir uma nova história para se contar. Ano que vem vocês vão ter novas histórias para contar, outras coisas que Deus fez, outras conquistas que Deus deu a cada um de vocês, que Deus deu a essa igreja. Então todo ano que passa, irmãos, algo novo acontece, Deus acrescenta alguma coisa, Deus dá alguma coisa nova, sabe, Deus coloca algo novo no coração, Deus coloca algo novo na igreja, Deus dá algo diferente. Então no próximo ano, algo novo vocês vão estar contando aqui, olha, nós conseguimos comprar lugar tal, ou abrimos uma outra igreja, começamos um novo trabalho, tantas pessoas se converteram nesse novo ano, e assim Deus vai sempre fazendo. Eu quero parabenizar essa igreja, os pastores, todos vocês, por esse aniversário, e dizer assim, irmãos, olha, grandes coisas, de fato, Deus tem feito na vida desta igreja e na vida de vocês, amém? Eu sei que lá quando o Flávio começou, eu vim, quando já era aqui, eu acredito que era uma casa, acho que era só uma casa, eu cheguei a vir aqui ainda num culto. E hoje eu vejo essa estrutura toda, e eu me alegro com isso, irmãos, por saber que Deus tem trabalhado na vida de vocês, amém? Abra a sua Bíblia, em João, no capítulo 13, João capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Todos acharam? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que estava sobre si. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhes disse: Senhor, tu me lavarás os pés?
Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderá depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, Pedro, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Amém? Só até aqui. Eu levei essa mensagem na igreja acho que um mês atrás. Eu apenas fiz algumas modificações e eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês hoje. Eu coloquei um tema bem simples para essa mensagem, uma lição de vida, porque para mim, o que Jesus faz nessa passagem é ensinar de uma forma profunda os seus discípulos. E esse ensinamento, ou os ensinamentos que Jesus trouxe nesse texto, também são para nós hoje. Então veja que algo que Jesus ensinou naquela época, nós podemos aplicar nas nossas vidas, na nossa igreja hoje. Quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei maravilhado. Porque quando nós entendemos, ou a gente busca entender o que Jesus estava passando naquele momento, alguém que é capaz de ensinar algo em um dos piores momentos da vida dele, porque Jesus vivia um momento de extrema pressão. Porque Jesus sabia que logo após aquele momento, ele seria preso e passaria por todo o processo da crucificação. Jesus estava vivendo um momento de extrema pressão. Não era fácil, irmãos, para Jesus, mesmo que a gente entenda quem ele era, passar por aquele momento. E a prova maior disso é quando Jesus vai orar, e a Bíblia diz que ele está tão angustiado, ele está sob uma pressão tão grande, que o seu suor, que sai do seu rosto, é transformado em sangue. Existe um fenômeno que explica isso. E esse fenômeno só acontece em um estágio de pressão extrema. Você não vai suar sangue de qualquer forma. Você não vai suar sangue porque você arrancou a unha numa topada. Você não vai suar sangue porque você levou um corte. Isso só acontece em um estágio de extrema pressão, de extrema angústia, de uma dor, não na carne, mas uma dor na alma e no espírito. E naquele momento Jesus estava vivendo essa pressão. A pressão de quem estava prestes a passar por um processo de sofrimento terrível. Se você se imaginar levando uma ou duas chicotadas nas suas costas, com um chicotezinho mesmo, daquele que marca, só imaginar, você já sente um arrepio, algo ruim. Agora imagine você sabendo tudo que você iria passar no processo da crucificação. Jesus iria passar por dor física, dor emocional, psicológica.
Ele sabia o que ele ia enfrentar. E ele estava em um momento que antecedia a Páscoa. E ele precisava naquele momento, e ele teve naquele momento forças para ensinar os seus apóstolos, para dar uma grande lição de vida. Coisa que talvez eu e você não tivéssemos aquela capacidade. Jesus estava vivendo um momento difícil. Ele se levanta da mesa e ele vai ensinar com a própria vida e a atitude dele aqueles discípulos que estavam ali com ele. Mas aquele mesmo ensinamento me é dado hoje, a mim e a você. Porque as mesmas coisas que Jesus ensinou para os discípulos, Ele nos ensina hoje. Porque uma igreja que quer avançar, uma igreja que deseja crescer, não só em número, não só em estrutura, mas em espírito, no espiritual, na sua vida com Deus, ela precisa entender esses ensinamentos e colocar em prática na vida dela. A primeira coisa que Jesus vai ensinar os discípulos com aquela situação, no momento de pressão, ou os momentos de pressão que nós enfrentamos e que ele enfrentava, revela verdades sobre quem nós somos. É muito fácil nós sermos cristãos, servos, adoradores, nos momentos de abundância na vida. É muito fácil você louvar, você adorar, você orar, você sorrir, você salmodiar, você se sentir feliz, quando na sua vida tudo vai bem. É muito fácil, meu irmão, você se levantar da sua casa, você vir à igreja, quando tudo na tua vida, na tua família, no teu trabalho, está indo bem. Os momentos bons não revelam quem nós somos. Os momentos bons não dizem muita coisa de quem nós somos. Mas os momentos de pressão revelam quem realmente nós somos. Porque é no momento da pressão, é no momento da angústia, é no momento do problema, que eu e você iremos nos mostrar diante de Deus quem de fato nós somos. Jesus vivia um momento de extrema pressão. Jesus vivia um momento de extrema dificuldade, de angústia. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas em nenhum momento nós vemos nesse texto, quando lemos, Jesus retroceder de alguma forma. Jesus demonstrar uma única fraqueza. Jesus ser envolvido por aquele momento que ele estava vivendo. Quando tudo na minha vida vai bem, quando tudo na minha vida está às mil maravilhas, eu posso responder a uma pergunta sua. Se você me perguntar, está tudo bem com você, pastor Mário Flávio? Está tudo ótimo, porque eu já paguei todas as minhas contas, porque na minha casa a geladeira está cheia, porque lá na empresa que eu trabalho está tudo indo de vento em polpa, porque na minha família está tudo bem, então está tudo jóia comigo. Mas quando você pergunta para alguém que acabou de perder um filho, você pergunta, vai bem contigo? E essa pessoa responder para você, sim, vai bem. Então, o momento de pressão, de angústia que aquela pessoa estava vivendo, mostra o quanto ela realmente crê naquele que a salvou. Você responder
no momento de pressão, não só com palavras, mas com atitudes. Demonstrando no momento da pressão, da angústia, você adora do mesmo jeito, você ora do mesmo jeito, você vai à igreja do mesmo jeito, você participa do mesmo jeito. Mostra muito de quem você é. Mostra muito que você não está aqui só pelo que Deus pode te dar, que você não está aqui só pelo momento bom que você está vivendo, mas mostra que mesmo no momento de pressão, você continua firme, vivendo na plenitude da vontade de Deus. E Jesus, ele mostra isso aos seus discípulos. O momento de pressão revela quem nós somos. O momento de pressão revelou quem era Judas. O momento em que Judas olhou e viu que a vida dele com Jesus, ele não ia ter uma cama boa para dormir, ele não ia ter uma boa carne para comer, ele não ia ter um bom vinho para beber, ele não ia ter aonde reclinar a cabeça, que ele ia ter que viver dormindo, muitas vezes no relento, como acontecia. Judas começou a refletir. Judas começou a pensar diferente. O momento de pressão revelou quem Pedro era. Que Pedro não era aquele fiel escudeiro que ele dizia ser. Que Pedro não era aquele homem tão corajoso que ele demonstrava ser quando estava com Jesus e os discípulos. Que Pedro não era aquele defensor tão ao extremo como ele passava a ser. Porque no momento de pressão Pedro negou Jesus 3 vezes. Porque quando Pedro foi questionado, ele negou Jesus 3 vezes. Porque uma coisa é eu dizer que estou com Cristo e não vou arregar de jeito nenhum. Outra coisa é eu demonstrar isso quando realmente for necessário. O momento de pressão revelou algo na vida de Davi que talvez nem ele mesmo soubesse. Porque Davi foi capaz de mandar matar um homem só para esconder o seu pecado. Porque ele não queria que as pessoas soubessem o que ele havia feito. Então é no momento em que nós estamos pressionados, que as nossas atitudes falam maior e revelam quem nós somos. Deus não quer que você seja servo, adorador, só no momento bom. Ele quer que você seja isso nos momentos de dificuldade e de pressão que a vida vão impor a você. Não ache que viver para Deus é algo tão fácil, porque não é. Não pense que viver em Cristo será sempre abundância o tempo todo, porque não é. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas é aí que nós nos revelamos quem somos. É aí que nós demonstramos quem realmente nós somos diante de Deus. Tem muita gente, irmão, que levanta a mão e adora a Deus. Tem muita gente que vem a Deus e espera viver apenas a parte boa dessa história. Mas quando está vivendo um momento difícil, não consegue suportar. E o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos: vocês vão ter momentos maravilhosos na vida de vocês. E quando esses momentos chegarem, aproveitem, vivam eles intensamente, me glorifiquem, me amem, me exaltem. Mas também virão os momentos de pressão, de angústia na vida de vocês. E quando esses momentos vierem, me amem mais, me adorem mais. Quando você estiver vivendo um momento de pressão, faça 2 coisas. Primeiro, escute Deus. Porque quando nós estamos vivendo um momento difícil, de pressão, de angústia, nós queremos tomar a frente das coisas. E é aí que está o problema.
O salmista disse: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu, porque Deus escuta tudo o que você fala para Ele. Quando você estiver vivendo um momento de pressão, escute Deus primeiro. Quando você estiver vivendo um momento de pressão, espere por Ele. Não haja por si, por sua própria conta, espere por Deus. Espere Deus direcionar você. Espere Deus lhe mostrar o caminho. O nosso maior defeito é querer tomar a frente de Deus. É muitas vezes não termos a paciência de esperar por Ele. O salmista dizia: porque está abatido a minha alma? Porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. O salmista está dizendo: na angústia, no abatimento, na pressão, espere em Deus, e você com certeza, assim como o salmista, também o louvará. Jesus ensina aos discípulos que no momento mais difícil da vida dele, ele estava disposto a segurar aquela pressão. Que no momento de maior dificuldade, de angústia, de pressão que ele estava vivendo, ele estava disposto a ensinar os discípulos com a sua própria vida. Viva os momentos bons que Deus vai dar para você, porque Deus vai dar muitos momentos bons para você. Deus vai dar momentos maravilhosos na tua família, no teu trabalho, de crescimento, na tua vida ministerial, na tua vida. Deus vai te dar uma vida plena. Viva isso. Adore a Ele por isso. Agradeça a Ele por isso. Mas lembre-se, nós também viveremos pressões na vida. E são nesses momentos que você vai revelar quem você é. São nesses momentos que eu vou revelar quem eu sou. Quantas pessoas já abandonaram a Deus? Abandonaram Jesus, deixaram suas igrejas, por quê? Porque não souberam viver esse momento. Jesus, mesmo indo, caminhando para a sua morte, ele encontrou forças para ensinar os seus discípulos, para mostrar para os seus discípulos, porque os discípulos, de uma certa forma, já vinham sendo avisados por Jesus da sua morte. E quando Jesus falava que é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue, quando Jesus dizia que era chegada a hora da sua morte, eles se perguntavam: mas quando é que vai ser? Mas como é que vai ser? Naquele momento, irmãos, Jesus tinha todos os motivos para estar, abatido, mas ele se mostrou firme, porque ele queria ensinar o seu povo, os seus discípulos, a sua igreja, a mim e a você, que é possível passar pelos momentos de pressão, vencendo cada um deles e aprendendo com cada um deles. Jesus nos ensina a necessidade de nos purificarmos diariamente, todos os dias. Uma das coisas mais importantes que eu vejo nesse texto é quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. E eu muitas vezes me perguntei: Senhor, o que significa isso? Porque existem coisas na Bíblia que nós não entendemos, irmãos. O próprio Jesus perguntou: vocês compreendem o que eu faço? Talvez você já se perguntou: mas por que Jesus lavou os pés dos discípulos?
Todos sabemos que existia um costume dos judeus. Todas as vezes que eles entravam em casa, que eles iam fazer uma refeição, eles lavavam os pés. Porque os judeus se vestiam de uma forma, eles usavam aqueles vestidos, e por cima dos vestidos tinha um outro pano, e por cima tinha um outro pano. Então o corpo inteiro estava bem protegido, mas a parte que se contaminava eram os pés. Porque os pés usavam sandálias e tinham contato diário, todos os dias, a toda hora com a terra. Então todas as vezes que os judeus entravam em casa, eles lavavam os pés. Quando eles iam fazer uma refeição, eles tinham o costume de lavar os pés. É tanto que quando Jesus entra na casa de um doutor da lei, e Maria vai até Jesus lavar os pés de Jesus, Jesus diz: é costume de quando um visitante vem à sua casa, você lavar os pés dele. Você não lavou os meus pés. Porque os pés era a parte que mais se contaminava, que se sujava, que tinha contato com a poeira, com a terra. E eu muitas vezes ficava: Senhor, mas por que lavar os pés dos discípulos? O que Jesus queria ensinar com aquilo? Jesus disse para Pedro, quando Pedro questionou Jesus, disse: Senhor, já que é assim, não lava só os pés, mas lava as mãos, lava a cabeça, lava o corpo todo. Jesus disse: não, Pedro, o que já se banhou não precisa ser limpo, apenas os pés. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma redenção. E recebemos de Deus o plano da salvação dele. Quando você aceitou Cristo, você recebeu o plano da salvação. Jesus disse: com a tua boca confessar a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Ele o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Então, quando nós confessamos a Ele com a nossa boca, nós somos salvos. O nosso corpo inteiro é limpo. Nossa cabeça é limpa, nossa boca é limpa, nossos olhos, o corpo inteiro é limpo, é purificado, é lavado. Mas todos os dias, enquanto você estiver aqui, os teus pés vão pisar nessa terra. Porque é nesta terra que está todo tipo de imundície, de impureza, para onde nós olhamos. Se você abre uma televisão, lá tem coisa que não presta. Se você, eu não sei quem tem costume, mas quem tiver, se você assiste uma novela, hoje ela vai fazer apologia, o quê? A prostituição. Vai fazer apologia o quê? Adultério no casamento. Vai mostrar que separação é algo normal e comum hoje. Você abre uma televisão, você vê o que não presta. Você anda na rua, você vê, é obrigado a ver coisas que não agradam a Deus. Você para conversar com alguém da empresa que você trabalha e você escuta algo que não agrada a Deus. Você para na roda de amigos, você escuta algo que não agrada a Deus. Nós estamos pisando em uma terra cheia de pecado. E a própria Bíblia diz, 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 16, tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida, tudo o que há no mundo. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, quem é? O diabo. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Seu corpo está limpo, porque foi lavado com o sangue de Jesus, mas você precisa todos os dias se purificar diante dele. Você precisa todos os dias lavar os seus pés, todos os dias se santificar diante da presença de Deus. Pastor, crente não peca. Me mostre um.
que eu quero chegar diante desse camarada e perguntar a ele qual é o segredo. Nós não pecamos quando consumamos um ato somente. Nós pecamos quando pensamos, nós pecamos quando olhamos, nós pecamos quando falamos. O pecado está em todas as partes e se apresenta de várias formas. Às vezes você anda na rua e você peca com seus olhos. Às vezes você está dentro da tua casa. Você abre uma televisão, você peca com seus olhos, você peca com seus ouvidos, você peca com a sua mente, você peca com o seu coração. Nós estamos sujeitos ao pecado porque vivemos num mundo que jaz do maligno. Nós não pecamos só quando matamos alguém, irmãos. Nós não pecamos só quando enfiamos uma faca ou quando se dá um tiro numa pessoa e ela morre. Nós pecamos também quando nós matamos alguém com a nossa língua, com a nossa boca, com o que nós falamos. Nós pecamos muitas vezes, meu irmão, quando nós ferimos alguém na nossa igreja, na nossa rua, na nossa família. Nós pecamos quando muitas vezes nós somos os responsáveis por muitas pessoas não virem até Jesus. Porque elas olham para mim e elas dizem assim: eu não quero servir a Deus, ao Deus que esse camarada serve. Então todos os dias e muitas vezes nós pecamos em alguma coisa. Às vezes é uma palavra, por mais simples que seja, uma palavra mal intencionada. E há uma necessidade de nós nos purificarmos em Cristo todos os dias. E lavar os pés significa purificar-se, significa limpar seus pés de toda a sujeira que esse mundo te impõe. Porque o que é purificar? Se não tirar aquilo que faz mal, se não tirar aquilo que é sujo, nós não estamos livres disso. Nós recebemos salvação, mas até chegarmos lá, existe um caminho longo. E para trilhar esse caminho, você precisa estar limpo diante de Deus. Existem coisas que às vezes nós fazemos e que nós deveríamos ir até Jesus e nos purificar, e nós não fazemos isso. Porque nós achamos que é besteira. Porque nós achamos que não tem necessidade. Lembre-se, Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não limpar, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Se você não purificar a sua vida, você não tem parte com Cristo. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não tem parte com Cristo. Se você não se reconciliar com seu irmão, você não tem parte com Cristo. O que Jesus ensina para os seus discípulos é: vocês já foram salvos, já se banharam na água, a minha salvação já alcançou vocês, mas os pés vocês precisam lavar. Às vezes nós dormimos à noite, nos esquecemos de pedir perdão a Deus por alguma coisa que, ou às vezes nem nos esquecemos. Às vezes nós agimos com uma naturalidade tão grande que parece que isso não tem importância. E nós vamos levando a vida dessa forma. Eu sempre digo uma coisa, irmãos: quando você peca a primeira vez contra Deus, há uma angústia no seu coração tão grande porque você errou. Daí você se arrepende, você se purifica do seu pecado e você peca de novo.
E você se arrepende de novo, você peca de novo, e aí esse pecado vai se tornando algo tão costumeiro na tua vida, que vai chegar um momento que você nem vai mais sentir a necessidade de se arrepender por causa dele. Então Jesus quer, Ele ensinou os discípulos, e Ele nos ensina hoje, que Ele te colocou num caminho, e Ele te deu salvação, mas que você precisa todos os dias fazer uma reflexão da sua vida, ver onde foi que você errou, se arrepender e voltar atrás. Pedro, deixa eu lavar os teus pés. Deixa eu lavar os teus pés, Pedro. Eu preciso lavar os teus pés. Hebreus 10, 22 fala que nós devemos purificar o nosso coração. A maioria dos pecados, meu irmão, começa aqui, mas morre aqui. Nosso coração é um lugar que deve estar sempre limpo para que Deus habite nele. A Bíblia diz: de todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E em Hebreus 10, 22 diz que nós devemos purificar o nosso coração. Tiago 4:8 diz que nós devemos purificar, limpar o nosso coração. 1 Pedro 1:22 diz que nós precisamos purificar a nossa alma. 1 Coríntios 7:1 diz que nós precisamos purificar a nossa carne. Você sabe o que muitas vezes leva você a sujar os seus pés? Eu sei. Só nós e Deus sabemos. Mas até que ponto nós estamos dispostos a mudar isso? A viver uma vida em plenitude com Cristo. E Jesus mostra isso aos discípulos, quando Ele vai lavar os pés deles. Jesus está mostrando: olha, eu quero que vocês purifiquem os pés de vocês, limpem os pés de vocês. Eu quero que vocês se arrependam dos pecados de vocês, que vocês se arrependam das coisas erradas que vocês pensam, que vocês falam. O lugar mais difícil de nós sermos crentes é no trânsito. Quem dirige sabe. Eu acho isso. Porque quando você está dirigindo, você tem que ser crente. É ou não é, irmãos? Você escuta todo tipo de coisa. E aí é nesse momento que a carne age. Porque nós temos uma coisa muito complicada, que é aquele negócio de não saber ouvir algo, não saber ser insultado e ficar calado. Quando você é insultado, aí você se sente desafiado a insultar mais ainda. Então o que Jesus quer é que nós possamos trabalhar isso nas nossas vidas. Trabalhar aquilo que nos contamina. Para que nós possamos viver uma vida plena com Ele. Para que nós possamos viver uma vida diante dEle limpa. Porque em Apocalipse diz que aqueles que subirão serão aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ninguém vai subir no céu com os pés sujos, tem que lavar os pés antes. Então aquilo que está muitas vezes em nós, aquilo que está no mundo e que muitas vezes nos atrai, isso precisa ser trabalhado.
Isso precisa ser mudado. E Jesus nos ensinou que nós devemos fazer isso. Nós não temos mais Jesus como os discípulos tiveram naquele dia ali pessoalmente, mas em espírito Ele está conosco todos os dias. E cabe a mim e a você fazer a mesma coisa que Ele fez naquele dia. O que Jesus ensinou aos seus discípulos? A ter ações de humanidade e de humildade. Quando eu olho para as pessoas hoje, eu vejo uma dificuldade muito grande de reconhecerem o irmão como sendo alguém maior do que ela, ou do que ele. Existe ciúme, existe medo de que alguém seja melhor do que alguém seja maior. Jesus demonstrou aos seus discípulos o que é pensar nos outros. Ele deu o próprio exemplo de como fazer isso. Jesus se levanta da mesa, pega a toalha, pega a bacia, põe água na bacia, vai até os seus discípulos e começa a lavar os pés, um a um. Sabe o que é interessante, irmãos? Os judeus tinham esse costume, mas não era o judeu que chegava em casa e ia lavar os seus pés, era o servo. Então, geralmente, quem lavava os pés do dono da casa era o servo. Porque aquele trabalho era um trabalho para pessoas de menor valor, ou considerado de menor valor. Mas quem é que vai lavar os pés dos discípulos? O próprio Jesus. E ele diz para os discípulos: vocês entendem o que eu faço? Assim como eu lavo os pés de vocês, eu quero que vocês façam também uns para com os outros. Eu quero que vocês tornem este momento algo costumeiro na vida de vocês. Porque ele estava dando exemplo com a sua própria vida, de como agir em favor das outras pessoas. Em Mateus 25, 44, tem uma passagem que Jesus diz: porque quando eu tive fome, não me destes de comer. Quando eu tive sede, não me destes de beber. E aí vai. A quem foi dada a missão de alimentar aos famintos? A quem foi dada a missão de matar a sede daqueles que estão sedentos? A quem foi dada a missão de visitar aqueles que estão presos ou enfermos? Essa missão foi dada a mim e a você. Jesus quer que a igreja atue no mundo como ele agiu, mostrando com seu próprio exemplo. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles também. Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com o que nós vamos vestir, ou vamos calçar, ou vamos comer. Mas nós não nos preocupamos com quem tem fome, com quem tem sede, com quem não tem o que vestir, com quem não tem onde dormir. Jesus disse: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles também. E dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo de vocês. Nós, como igreja, recebemos essa missão de Deus, de Jesus.
Cada um de vocês estão aqui hoje porque alguém se preocupou com vocês. Porque alguém dedicou momentos de sua vida para discipular a vocês. Porque alguém dedicou o tempo da vida para interceder pela vida de vocês. Quando você estava muitas vezes na sua casa, angustiado, vivendo um momento difícil, tinha alguém com o joelho dobrado, orando por você, para que Deus te concedesse vitória. Porque alguém se preocupou com a tua salvação. Jesus deu essa missão à igreja. Aniversário de 10 anos dessa igreja, meu irmão. Diga assim: no próximo ano, quando esta igreja fizer 10 anos, eu quero ter ganhado no mínimo 10 pessoas para Jesus, para acrescentar nessa igreja. Mas eu não quero só ganhar, eu quero ajudar a cuidar delas, eu quero alimentar elas, eu quero matar a sede delas. Porque Jesus nos deu essa missão de agir para com as outras pessoas como Ele agiu para comigo e para contigo. Independente da sua posição social ou intelectual, seja como for. Não importa, meu irmão. Nós estamos aqui por uma única razão. Você não está aqui porque Deus quer que você ore a Ele todos os dias, porque Deus quer que você venha à igreja todos os dias. Você não está aqui, você está aqui porque existe um trabalho a se fazer. Você está aqui porque existe uma missão a se cumprir. E a nossa missão, meu irmão, é lá fora muitas vezes, resgatando almas que estão perdidas, pessoas que estão com fome, com sede, precisando da palavra, precisando da salvação. E Ele quer usar você para isso. É a nossa missão. Foi para isso que nós fomos escolhidos por Ele. E Ele disse aos discípulos: façam também aos outros aquilo que eu tenho feito a vocês. Jesus dá um exemplo de humildade. Ele mostra que o mestre pode servir. Interessante que lá em Lucas 22, 23, os discípulos discutiam. E nessa discussão eles diziam assim: quem é que vai traí-lo? E no versículo seguinte eles dizem, discutindo entre eles, quem deles seria o maior? No momento de maior dificuldade que Jesus enfrentava, os discípulos estavam discutindo quem é que seria o maior. Em Marcos 10, Tiago e seu irmão vão até Jesus e fazem um pedido a Jesus: Senhor, nos permita que quando tu estiveres no teu reino, eu possa me sentar à direita e o meu irmão à esquerda do Senhor. E a resposta que Jesus dá a eles, eu quero que você abra a sua Bíblia, nós já vamos terminar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. Versículo 42. Diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva.
E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Jesus vai até os discípulos, irmãos, e lava os pés dos discípulos. E diz: quem é o maior? O que senta à mesa ou o que serve? Às vezes a gente se apega na nossa, sabe, em algumas coisas de nossas vidas, como por exemplo, posição social. Nos achamos mais inteligentes do que os outros. E achamos que não podemos servir, porque estamos em situação ou numa posição acima dos outros. Achamos que não podemos nos doar, que não precisamos fazer os trabalhos que a obra de Deus necessita que sejam feitas. Por quê? Não, eu não vou fazer isso, porque eu já ajudo de outra forma, eu já ajudo ali com as minhas ofertas, sabe? A minha posição não me permite entrar nesse lugar. E Jesus diz: entre vocês não é assim. Entre vocês não é o presbítero que vai exercer a autoridade. Não é o líder do louvor que vai ser maior porque ele é líder do louvor. Porque no meu reino, quem quiser ser o maior, tem que servir. Mas você não vai servir a Deus porque quer ser o maior. Porque o propósito não é esse. O propósito de Jesus, na verdade, meu irmão, era desarmar uma bomba que havia no coração dos discípulos. O propósito de Jesus para a sua igreja não é que eu ou você venhamos a nos sentir maiores do que os outros, porque talvez eu suba aqui em cima para ministrar uma palavra, ou você suba aqui para ministrar um louvor, ou porque você tem um cargo mais elevado. A intenção de Jesus é que você sirva, independente da sua posição, sirva, independente do seu intelectual, sirva. Se você se acha melhor, mais inteligente do que o outro, não importa, se você pode até ser, mas sirva a si mesmo. Diga assim: eu estou aqui para servir ao Senhor no que Ele precisar. Tem gente que quer servir a Deus só em cima do púlpito, mas não quer pegar numa vassoura, porque se sente ofendido por isso. Jesus disse: se você quiser ser o primeiro, seja servo. Mas não é servo de Jesus, seja servo do seu irmão. Se alguém pedir para você andar 1 milha com ele, ande 2. Se alguém te pedir 100 reais emprestado, pense 2 vezes antes de emprestar, que você pode não ter de volta. Dê logo, se você puder. Mas se você puder servir, o que eu estou querendo dizer é: se você puder servir, e eu sei que você pode, sirva. Porque Jesus ensinou aos seus discípulos que ele não é porque ele era o mestre, e ele diz: vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e vocês têm razão, porque eu sou mestre e sou Senhor. Mas eu estou dando a vocês o exemplo de que mesmo sendo mestre e Senhor, eu estou lavando os pés de vocês, estou servindo vocês. Não importa se você é mestre, não importa se você é Senhor, sirva. Sirva na sua igreja, como a sua igreja necessitar de você para tal. Porque existem pessoas que quando você diz assim: irmão, vou dar um microfone para você, ela se enche de alegria. Mas quando você diz assim: mas primeiro você tem que pegar na vassoura,
ela se enche de tristeza. Sirva. Nós estamos aqui para servir. Você está aqui para servir, sabe quem, meu irmão? Sirva seu vizinho. Aquele que não é crente, aquele que te aborrece. Ele pode te aborrecer, ele pode te perturbar, mas no dia que ele precisar de você, sirva ele. Irmã, sirva aquela mulher que fala mal de você, que levanta injúrias e calúnias contra você. No dia que ela precisar de você, lembre-se, sirva ela. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Não existe coisa melhor do que você colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou através da sua palavra. Então, irmão, lembre-se, Deus quer uma vida abundante para você, mas também você vai sofrer pressão. Você vai ter momentos que você vai se angustiar, os problemas vão vir sobre a tua vida. Momentos que você vai estar andando por lugares que você vai estar sozinho. Mas são nesses momentos que você precisa entender que ali você precisa mostrar que você serve a Deus de verdade. Que você não vai deixar se abater, que você não vai voltar atrás, mas que você vai permanecer firme, mesmo em meio àqueles problemas, você vai permanecer firme e você vai vencer eles. De que nesse mundo, nós estamos pisando em uma terra cheia de pecado, de impurezas, de imundície. E de que nós precisamos nos purificar todos os dias em Cristo. De que Ele nos ensinou, com a sua própria vida e seu próprio exemplo, que nós temos que servir aos outros. Que nós temos que pensar nos outros. Que nós temos que pensar não só em nós mesmos, mas pensar nos outros, nas necessidades dos outros. E de que não importa a posição que você ocupa, você está aqui para servir. Nossa missão nessa terra, meu irmão, nós estamos aqui ainda, porque porque Cristo nos deixou aqui para servir. Servir aquelas pessoas que estão lá fora. Mate a fome delas. Mate a sede delas. Eu sei que às vezes nós conhecemos a palavra, sabemos o que a palavra nos ensina. E que Jesus falou, olha, deem comida a quem tem fome, matem a sede de quem está sedento por água, vistam quem está nu, visitem quem está preso. Mas muitas vezes nós passamos por as pessoas que precisam, e ao invés de ajudar, nós viramos o rosto. Às vezes você passa por uma pessoa que está na rua, porque está suja, você tem nojo. Às vezes é um drogado, que nós apenas olhamos aquela pessoa que está ali, e nós temos medo do que ela pode nos fazer. Mas quando Jesus olha para uma pessoa dessa, irmão, quando Jesus olha para uma pessoa que está drogada numa praça, para um mendigo que está caído numa rua, que está com fome, uma criança que passou o dia sem comer, quando Jesus olha para essas pessoas, Ele se compadece. Ainda hoje Jesus se compadece dessas pessoas. Mas Ele não pode mais vir aqui e alimentar elas. Ele não pode mais vir aqui e vestir elas, Ele não pode mais vir aqui e visitar elas, mas eu e você estamos aqui para fazer isso. Amém? Então, em nome de Jesus, coloque em prática na sua vida. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, convidar o pastor Flávio já para vir aqui à frente. Eu vou só fazer uma oração.
agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus me deu. Senhor, muito obrigado. Eu sei, Senhor, que eu não posso imaginar. A gente fala, mas não consegue dar uma dimensão exata de o que foi aqueles momentos que o Senhor viveu. Mas eu quero te agradecer, porque mesmo naqueles momentos, o Senhor não voltou atrás. Mesmo vivendo um contexto de pressão, o Senhor encontrou forças para ensinar os seus discípulos que é possível passar pela pressão, é possível passar pelas angústias, é possível passar pelo fogo sem que ele queime, é possível passar pelas águas sem que se afogue, é possível vencer. Obrigado porque o Senhor me mostrou que eu estou no mundo e eu não posso achar que eu estou completamente livre de me contaminar com esse mundo. Mas que eu preciso me purificar todos os dias, me lavar os meus pés, lavar a minha mente, lavar os meus olhos, lavar a minha boca, os meus ouvidos, o meu coração, tudo aquilo que possa me fazer pecar contra Ti. E que, Senhor, o Senhor permitiu que eu estivesse aqui até hoje para Te servir. Para servir as pessoas que estão lá fora e que precisam, para doar a minha vida também, sabe, em favor dessas pessoas, quando eu puder ajudar, eu ter a consciência de que eu preciso fazer isso, e que eu preciso ter humildade na minha vida, Senhor, humildade para entender que eu não sou maior, que eu sou servo de Jesus, que eu sou servo dos meus irmãos, que eu estou aqui para Te servir, que esta igreja está aqui para Te servir, não é somente num microfone, aqui num púlpito, pregando ou louvando, mas é varrendo a igreja, é passando pano na igreja, é ajudando a visitar, é ajudando a discipular, é ajudando o Senhor naquilo que for necessário, porque nós somos servos. Eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pelos 9 anos dessa igreja, que o Senhor continue abençoando esta igreja, que o Senhor continue abençoando esse ministério. Eu creio, Senhor, que no próximo ano, Senhor, no aniversário de 10 anos desta igreja, meu Pai, ainda muito mais pessoas estarão aqui, Senhor, ainda muito mais pessoas estarão aqui para adorar o Senhor. Eu creio, meu Pai, que no próximo ano, Senhor, frutos virão, Pai. Que a Tua obra cresça, que a Tua obra avance, que esse bairro, Senhor, seja tomado, seja invadido pela pregação da Tua palavra, Senhor, e que haja salvação em cada vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, eu Te louvo e Te agradeço. Amém, Senhor.